Raimundo, é um prazer te receber aqui mais uma vez. Você sabe que eu adoro as tuas ponderações, os teus comentários. Tenho certeza que o Glauco também. Então, te dou boa noite e começo já fazendo uma pergunta sobre um troço espinhoso que a gente estava falando aí até agora. Rapaz, a pessoa que administra e chefia o escritório do Flávio Bolsonaro de advocacia é irmã de sangue de pai e mãe do sujeito que é acusado de lavar dinheiro sendo sócio de uma offshore nas Ilhas Virgens Britânicas junto com o Careca do INSS. Eu não sei nem o que te perguntar, na verdade eu vou pedir para você falar só, porque isso aí é um troço tão esquisito que queria saber como é que você encarou essa descoberta e como tem sido aí, se você tem conversado com o Rogério Correia, que é quem está encabeçando isso na CPMI. Como é que você enxergou isso? Você acha que isso tem potencial para trazer problemas sérios para o Flávio Bolsonaro? Ô Henrique, primeiro um abraço para você, um abraço para o Glauco e um abraço para o Miguel também, que não está aqui, mas que está, né? Está com nós aqui junto. Mas assim, primeiro dizer que, na verdade, não falha nunca, né? Não falha nunca. A gente tem essa expressão, porque o bolsonarismo é isso, né? Eles cutucam, cutucam, cutucam. Quando a gente aprofunda um pouquinho mais, aparece um fiozinho que os liga às perversidades que existem na política brasileira. Então, o Flávio Bolsonaro não é um estreante, né? Ele não é um estreante e, portanto, o círculo que o envolve também não é neófito, não é um noviço nessa história de participar de esquema. Nós sabemos que o Flávio Bolsonaro, que muita gente chama de Flávio Rachadinha, ele lá na Alerj, ele escapou quando ele veio para o Senado com toda uma artimanha feita no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, protegido, né, para não ser, na verdade, trancafiado pelas muitas falcatruas que fez. Quando a gente vê esse novelo sendo puxado, né, o fio da questão do INSS, e o Rogério Correia tem cumprido um papel importante, também o Paulo Pimenta tem cumprido um papel importante. Quando a gente vê essa movimentação toda, a gente diz assim, olha, vai aparecer, a gente já estava dizendo, vai aparecer a qualquer momento. E aí, a gente agora descobre que tem um envolvimento direto lá com o sócio do Careca do INSS, que eles queriam ligar para cá e para lá conosco, né, com o campo da esquerda, com o campo ligado ao governo do presidente Lula. Nós já pedimos a quebra de sigilo do Flávio Bolsonaro, ou estou dizendo nós já pedimos, porque já houve uma decisão de pedir. Não sei se já formulou esse pedido, mas assim, tem que escarafunchar isso aí. Não tem de fato o que perguntar, sabe, Henrique? O que a gente tem é que comentar. E o comentário é esse, né? O comentário é, de fato, não falha nunca. Esse pessoal, quando o assunto é falcatrua, quando o assunto é corrupção, em algum momento eles vão aparecer. E agora a gente viu aí o que apareceu na questão do INSS, a gente podia se desdobrar para a questão do Banco Master, que tem outro envolvimento pesado desta família, desse grupo que está ligado ao Flávio Bolsonaro, mas assim, a nossa expectativa é de que esta investigação verdadeiramente avance e que a gente, tendo a quebra de sigilo bancário do Flávio Bolsonaro, do escritório que está ligado a ele, que a gente possa desenrolar tudo isso aí. Em contra-ataque, os bolsonaristas estão pedindo lá também a quebra de sigilo lá do Lulinha, né? Deixa eles fazerem o que eles quiserem. Nós estamos cumprindo o nosso papel e o governo do presidente Lula e nós do Partido dos Trabalhadores, do Campo Democrático Popular, queremos que todas as investigações sejam feitas, que nada fique debaixo do tapete, que nada seja escondido debaixo desse sol de meio-dia. O bom das participações do Raimon aqui é que, além desse poder de análise que ele tem, ele também traz os bastidores aqui, Henrique, Comunidade Fórum. E o ano legislativo já começou com uma votação importante, né, Raimon? Que foi a votação da medida provisória que cria o Gás do Povo, que foi aprovado com uma ampla maioria na Câmara dos Deputados, né? 415 deputados votaram a favor, mas 29 foram contrários, inclusive entre eles algumas figuras célebres da extrema-direita brasileira, como o deputado federal Nicolas Ferreira. Queria que você falasse a respeito disso, de como foi essa votação, e se esses parlamentares, como é que eles justificaram
esse voto contrário a uma medida que, primeiro, que amplia um programa, né, que chegava a 5 milhões de famílias, agora vai chegar a 15 milhões. Se eles conseguiram se justificar, o que eles explicaram para votar contra o Gás do Povo? Pois é, Glauco, você sabe que eu tenho levantado uma tese de que antigamente a gente dizia contra fato não há argumentos, e hoje praticamente mudou, né? A gente agora está naquela lógica de contra o argumento não há fatos. Então você mostra um fato, o fato é, a gente viveu um tempo muito recente da política brasileira em que muita gente no Brasil estava cozinhando com álcool, estava cozinhando com lenha, tendo acidentes domésticos, pessoas se queimando, etc. Ontem, quando a gente votou a medida provisória que garante o gás gratuito, o chamado gás do povo, que é o gás gratuito para cerca de 15 milhões de pessoas, 29 deputados votaram contra. Portanto, uma minoria absoluta, né? Um grupo muito pequeno. Mas dentre esse grupo, nós podemos citar algumas figuras, como você disse aí, o Nicolas Ferreira. Vou citar aqui, por exemplo, o deputado do meu estado, o deputado Luiz Lima. O deputado Luiz Lima, que é do Novo, do Partido Novo, mas que é um bolsonarista raiz, né? Um bolsonarista raiz. Ele interrompeu a minha fala porque eu fui para a tribuna fazer a defesa do projeto da medida provisória. E aí, quando, na verdade, já tinha sido votado e a gente estava votando os destaques. E aí eu disse assim, não, a gente não pode tirar esse destaque, porque o destaque que ele apresentava era, se o destaque fosse aprovado, cairia tudo que nós tínhamos votado. Então eles acham que nós nascemos ontem, que a gente não sabe fazer leituras. Aí eu dizia, né, da tribuna, dizia assim, olha, nós precisamos compreender, e aí cada um faz as suas escolhas. Porque quando eu faço escolha, eu não vivo numa caverna escondendo as minhas ações de quem está do lado de fora dela. As minhas ações hoje, elas são translúcidas. Aquilo que eu faço, isso tem transparência. Queiram as pessoas, não, porque tem telefone celular, tem gravador, tem TV câmara, tem os repórteres, tem o pessoal que acompanha, assessorias jornalísticas, assessorias de comunicação dos diversos deputados. Então, não dá para a gente esconder mais. Aí eu disse, olha, é preciso o povo entender o seguinte, que a maioria, quase a totalidade dos deputados votaram a favor do gás do povo, mas 29 deputados votaram contra. E esses deputados que votaram contra, na leitura que eu faço, são deputados que não têm nenhum compromisso com o povo. Pode até ter o compromisso de fazer uma caminhada de Belo Horizonte a Brasília, né? Pode até ter um compromisso de votar. Ter o compromisso de não permitir, por exemplo, que haja investigação no golpe de 2023, de 8 de janeiro. Eles têm esses compromissos, mas compromisso com o povo eles não têm. E aí o deputado Luiz Lima vai à tribuna e interrompe a minha fala, interrompe de maneira grosseira, de maneira mal educada. Então, assim, esse projeto, essa medida provisória aprovada ontem, ela é uma fotografia que o povo olha e diz assim, olha, não é possível que alguém que viveu num passado muito recente, inclusive aprovando as medidas do governo Bolsonaro, que levaram as pessoas ao mapa da fome, à fila do osso, a cozinhar com lenha, a cozinhar com álcool, essas pessoas, esses deputados, é impossível que essa fotografia não mostre. Esses deputados não têm nenhum compromisso com o povo brasileiro, de modo particular, nenhum compromisso com os pobres. Agora, Raymond, para fazer a próxima pergunta, faço questão aqui de ler uma postagem do deputado Nicolas Ferreira de hoje, justificando a atitude dele de ter votado contrariamente ao programa, a MP, né, a medida provisória do gás do povo. Sendo muito breve, o que ocorre é o seguinte, anteriormente, esse valor para aquisição do gás era pago em dinheiro via programas sociais. Uma vez esse dinheiro disponibilizado, as pessoas em situação mais vulnerável, por uma série de razões, acabavam por gastar esse dinheiro
comprando comida, pagando uma conta de luz. A gente sabe que muitos, por causa do problema que a gente vive da epidemia das bets, gastando esse dinheiro com o que não deve, e etc. e tal. E agora, como o governo vai comprar o gás que será disponibilizado por meio de um voucher, o próprio poder de barganha na aquisição do gás de cozinha vai permitir que, com o mesmo orçamento, deixem de ser atendidas 5 milhões e 500 mil famílias e passe para 15 milhões, vai triplicar a abrangência. Então, não existe nenhum ponto desse programa que alguém possa olhar com uma visão partidária. E eu estou dizendo isso aqui porque se esse programa fosse pautado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro no governo dele, eu diria exatamente a mesma coisa. Eu diria a mesma coisa, que tem que votar a favor, porque está ampliando algo e gerando apenas benefício, não tem nenhum problema nesse programa. Mas olha o que ele escreve aqui. Óbvio que votei contra o projeto Gás do Povo do Lula, porque sou a favor do Gás dos Brasileiros, um programa que já existe e que o Lula quer complicar. Antes, o auxílio caía direto na conta da mãe de família. Ela decidia onde comprar. Agora, o Lula quer te obrigar a buscar o seu gás em revendas credenciadas pelo governo, sem prazo claro de quanto tempo você terá esse benefício, sem autonomia, sem liberdade. Olha o papo furado, esse engodo de liberdade. Que no final deixará seu gás mais caro. Mentira, o governo com o mesmo orçamento vai comprar 3 vezes mais gás, vai atender de 5 milhões, vai passar para 15. Que no final deixará seu gás mais caro e com a finalidade de manter as pessoas presas para ter o voto delas na eleição. E o povo sabe disso. E não custa perguntar: se a pobreza caiu como o Lula diz, por que 50 milhões de brasileiros ainda dependem de gás gratuito para cozinhar? Raimundo, com essa argumentação no nível Nicolas Ferreira, né, recheada de cinismo, canalice, e terminando com essa afirmação provocativa, nojenta e mentirosa, eu te pergunto, o quão desgraçadamente infeliz alguém precisa ser para votar contrário a um programa que evita que mulheres e crianças pobres morram queimadas porque tentam cozinhar com gás ou com gasolina dentro de casa? E o quanto desgraçadamente infeliz uma pessoa precisa ser para fazer piada com isso e dizer que votou ao contrário, contrariamente, porque se a pessoa passar a receber o gás em casa, ela vai querer votar no Lula. Dá para acreditar que alguém é assim? Como é conviver no parlamento tendo que sentar ao lado de uma escória, um dejeto humano desse tipo, que consegue escrever tudo isso num tweet? Ô, Henrique, você sabe que no Congresso Nacional existem canalhas, porque alguém para escrever um texto desse, aliás, alguém para votar contra esse projeto e depois ainda escrever um texto desse, justificando aquilo que eu disse, que eles provocam argumentos que são mais poderosos do que os fatos, só pode ser canalice. Então é bom a gente saber que nós convivemos no Congresso Nacional com canalhas, como é o caso do Nicolas Ferreira. Porque a justificativa que se dá, primeiro, compreender totalmente equivocada aquilo que nós estamos fazendo. O governo do presidente Lula, ele não constrói políticas sociais na perspectiva de ter resultado eleitoral. Constrói políticas sociais e distribuição de renda e de oportunidades, porque o governo do presidente Lula considerou que uma das suas pautas principais é combater a desigualdade. Ora, Nicolas Ferreira, esse projeto do Gás do Povo, ele está linkado, ele está alinhavado também com a isenção de imposto de renda que você votou contrário.
ele também está alinhavado com a isenção de taxas da cesta básica para minorar o preço da cesta básica, que também você, Nicolas Ferreira, e o partido do Bolsonaro, os bolsonaristas votaram contrários. Então, é um pool de ações do governo do presidente Lula que não visa o entendimento de que a gente vai ter um resultado favorável nas eleições. O que a gente tem, na verdade, é compromisso. O governo do presidente Lula, ele se espelha naquele 2002, quando Lula ainda assumia o seu primeiro mandato, quando ele diz assim, ainda com o Brasil no mapa da fome, se a gente conseguir que o brasileiro coma 2 vezes por dia ao final do meu governo, eu terei cumprido a missão da minha vida. O presidente Lula, diferente do Nicolas Ferreira, que diz assim, eu não vou votar no gás do Lula, porque será que ele está achando que o Lula vai ganhar um botijão de gás para cozinhar na Granja do Torto? O gás não é do Lula. Assim como o governo não é do Lula, assim como o orçamento não é do Lula. A compreensão que Lula tem é de que o orçamento, o dinheiro do povo brasileiro, o produto interno bruto, aquilo que nós produzimos, aquilo que o povo brasileiro, o trabalhador, produz, deve ser distribuído e nenhum brasileiro deva passar pela condição de ter que cozinhar com querosene, com álcool, com brasa, com lenha, com carvão, para não ter acidentes dentro de casa. A figura do Nicolas Ferreira é uma figura que se alinha aos canalhas políticos da história, que vem se construindo, né, de modo particular, nesses tempos do bolsonarismo. Não há o que comentar sobre esta fala do Nicolas Ferreira, até porque ela é eivada de equívocos. E o primeiro equívoco é exatamente esse, quando ele diz, eu não voto no gás do Lula, porque o que ele está querendo falar é exatamente isso. Ele não está no parlamento para aprovar políticas boas, ele está no parlamento para fazer oposição para que ele possa crescer. Então, essa é a minha percepção, Nicolas Ferreira, desse rol de políticos que ainda haveremos de ver aí contaminando as nossas relações, mas que o povo brasileiro um dia verdadeiramente acordará. Antes de passar rapidinho para o Glauco, eu queria só acrescentar essa fala do Raimundo. Se essa fala chegar ao Nicolas, muito bem, é muito bacana. Se não chegar também, alguém pode aí assistir por ele e depois contar para ele. Eu sei que ele assiste muito aqui fora, porque ele vive atacando a gente nas redes dele. Nicolas, vê só, vamos imaginar que você esteja coberto de razão, o que você não está, mas vamos imaginar que você está coberto de razão e que a política de distribuir gás para quem não tem nada nessa vida seja algo que possa trazer dividendos eleitorais ao presidente Lula. Me parece muito mais digno, aceitável e crível que uma pessoa dê seu voto a quem permite a ela ter a dignidade de cozinhar, do que imaginar alguém que te dá um voto, né, para você ficar nas redes sociais insultando pessoas, xingando padres, como fez hoje com o pároco do Santuário Nacional de Aparecida do Norte, né, xingando ele de burro e leigo. E é muito melhor conseguir voto distribuindo dignidade com gás de cozinha para quem não tem nada, do que ganhar voto convocando uma marcha tosca e irresponsável, que ainda culminou com uma tragédia, né, natural. Caiu um raio e 87 pessoas ficaram feridas, porque você é um irresponsável e convocou essas pessoas debaixo de uma tempestade para uma área descampada. Ou seja, cada um ali virou um para-raio para receber um trovão na cabeça. Então, Nicolas, é melhor dar voto para quem te ajuda com gás do que dar voto para quem passa o dia inteiro falando esse caminhão de merda que você passa na internet. O duro é acreditar que alguém dá o voto para você para ficar escutando esse teu esterco diário. Mas, enfim, Nicolas Ferreira. Glauco. Mas, Henrique, vou fazer um comentário muito rápido. O Nicolas, é bom as pessoas saberem, ele está falando tudo isso da Europa, né? Está lá na Europa passeando e falando esse punhado de asneiras.
E, por outro lado, compreender também que as pessoas precisam fazer os links devidos, né? Onde é que o Nicolas está encalacrado? Está encalacrado com o telefone seu ligado ao telefone do Vorcaro, está encalacrado lá com a Igreja Batista da Lagoinha, né? Com o pastor que era o organizador dos golpes do Banco Master. Então, assim, alguém que não tem crédito, embora muita gente esteja dando crédito a ele, mas alguém que está longe falando e que não tem compromisso nenhum com o Brasil. A minha fala é exatamente essa. O Brasil, um dia verdadeiramente acordará e entenderá que pessoas como Nicolas deverão ser expurgadas da política brasileira. E é bom lembrar também, né, que todos esses programas sociais, como o próprio Bolsa Família, é uma engenharia muito grande em termos de política pública. Ele não nasce de um dia para o outro, né? Uma das coisas, das motivações, inclusive, dessa mudança, dessa ampliação do programa, é que, ao contrário do que o Nicolas Ferreira fala, que a pessoa pode dispor do dinheiro como ela quiser, muitas pessoas, e o Raimon sabe disso, por exemplo, em comunidades no Rio de Janeiro que são controladas por milícias e por facções também, que já estão entrando nesse negócio, elas controlam a venda de gás. Então, a pessoa vai usar ali, só que o dinheiro que, de repente, daria para comprar meio botijão, vai comprar um terço, não vai comprar. Então, quer dizer, isso que o deputado Nicolas Ferreira está falando é mentira. A pessoa, em muitos lugares do Brasil, infelizmente, não pode usar o dinheiro para comprar o gás. Né? Então, quer dizer, se ignora, né, deputado, toda essa engenharia e toda essa preocupação que o governo demonstra com muita gente que não pode acessar o gás de cozinha porque está, por exemplo, em comunidades ali onde a venda do gás é controlada por facções ou por milícias, né? Ô, Glauco, e a gente não precisa pensar só nas cidades grandes. Hoje eu me encontrei com 4 prefeitos do interior do estado do Rio de Janeiro. Eu dizia para eles, o que isso vai impactar? São cidades de 70 mil, de 40 mil. O que vai impactar na sua cidade? Aí o prefeito disse para mim assim, Raimon, você não imagina o peso que vai tirar das costas da prefeitura, das políticas sociais da prefeitura. Porque vai pelo CadÚnico, e aí se a gente tem lá 10% das pessoas que têm essa necessidade, isso vai desafogar muito. E lá no interior, as pessoas vão ter condições de ter muito mais possibilidade de fazer, né, de ter o gás no seu fogão, etc. Então, isso vai melhorar muito a vida das pessoas. E a gente precisa lembrar daquele velho ditado, né? Os cães ladram, mas a caravana passa. E agora o gás é do povo brasileiro. Tá certo, deputado Raimonde. Raimonde, eu vou agradecer a tua participação aqui hoje, você que está sempre conosco com essas opiniões tão ponderadas e que traz essa coisa do ambiente de Brasília, está dentro da Câmara, então consegue trazer um pouquinho para nós aqui na redação da Fórum e também para o nosso público, um pouco da realidade do que você vivencia aí no dia a dia. E eu quero agradecer e já deixar aqui também estabelecido um novo convite para breve, porque a gente quer você aqui de novo sempre, tá? E eu agradeço muito. Obrigado, Henrique. Obrigado, Glauco. Um abraço para você e para todo mundo da Fórum. Tchau. Valeu, Raimonde. Obrigado.